plasmerà, braccia pronta per la scintilla e il tuo spirito soffierà, ci infiammerà. Veniamo da sé, chiamati per nome, che festa Signore, tu cammini con noi, ci parli di sé, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde sei tu e noi tuo popolo, siamo qui. Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà, grano del Signore risorto, la tua messe che fiorirà d'eternità. Veniamo da sé, chiamati per nome, che festa Signore, tu cammini con noi, ci parli di sé, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde sei tu e noi tuo popolo, siamo qui. E noi tuo popolo, siamo qui. Siamo qui. Buongiorno, buon pomeriggio e Bom buonasera. dia, boa tarde, boa noite, sim, porque alguém terminou o café da manhã, estão preparando o almoço ou para o jantar. Sou o Padre Salvo Dotto, missionário oblato de Maria Imaculada, sou italiano, eu sou Cláudia e também sou aqui da Itália. Sou casada, que o meu marido está aqui na sala, temos 2 filhas e temos 3 netos. Antes de continuar, algumas indicações técnicas. Peço, por favor, que mostrem as imagens para nos ajudar a viver bem esse momento com tranquilidade, sobretudo para nós que estamos aqui. Em primeiro lugar, desliguem os microfones, depois temos as traduções. Ali estão mostrando. Para as traduções, vocês devem clicar no ícone interpretação, aquele globo ali, que está ali embaixo, e escolher a língua na qual querem ouvir. Escolham a própria língua. E depois, vocês podem usar a chat para escrever algum comentário, para fazer alguma pergunta que tiverem durante o encontro. Então, para quem está conectado no Zoom, repito, pedimos para mudar o nome, colocando ao lado do nome a língua, a própria língua. Isso é útil para podermos preparar os grupos. Estamos aqui hoje de vários países, de várias vocações, aqui no centro da obra, em Roca de Papa. Somos mais ou menos 40 pessoas. Junto conosco está Margaret Caram, a presidente da Obra de Maria, e Jesus Moranco, presidente. E conectados somos, vocês podem ver diretamente no Zoom, 423 pessoas. E outras se acrescentam. São pontos de escuta, onde alguns se reuniram, grupos de pessoas se reuniram para nos acompanhar. Estão conectados em mais de 50 países, somos muitos. O que podemos dizer, Cláudia, desses países? São da América Latina, todas as nações, da América Central.
e também dos Estados Unidos, da Ásia, Coreia, Índia, Filipinas, Sri Lanka, Vietnã, Oriente Médio, Terra Santa, Líbano, África, Angola, Burundi, Camarões, Uganda, Quênia e Senegal. E também a República Democrática do Congo e alguns países da Europa. Então, agora vamos passar a palavra para Padre Mariano Terizo, sacerdote argentino, e irmã Tiziana, da Congregação das Franciscanas dos Pobres, que dirão o sentido desse encontro. Bom dia, Tiziana Lungitano. Buongiorno, buon pomeriggio a Bom tutti. dia, boa tarde a todos, aqui da Argentina. É bom estarmos juntos. Povo de Deus, cruzamento das diversidades. Este é o título do nosso encontro de hoje, que nos vê reunidos de várias vocações e nações. Estamos aqui para olhar o momento, o caminho percorrido até agora e depois partir com mais entusiasmo, como muitos nós de uma única rede. Este caminho começou há 40 anos na Sala Paulo VI, no Vaticano, com o congresso do qual muitos de vocês participaram. Os sacerdotes hoje, os religiosos hoje. Ali éramos só religiosos e sacerdotes. Hoje estamos aqui, todo o povo de Deus. Sintoma de um projeto em ação, não só em nível da obra de Maria, mas em toda a igreja. Estamos aqui porque sentimos a paixão pela igreja. Como dizia Chiara Lubich, sentimos o desejo de fazê-la ser cada vez mais bela, inserindo-nos nas suas articulações, dioceses, paróquias, presbitérios, mas também nas várias comunidades carismáticas espalhadas no mundo, para reavivá-las com a espiritualidade da unidade que nos é própria. Mariano, proprio così. Mariano, exatamente assim, a unidade é uma coisa nossa, e a igreja, a humanidade nos interpelaram. Impegnati nel Estamos empenhados em construir a unidade, è la que nostra é a nossa resposta às expectativas da igreja e da humanidade. Gesù. Muitos institutos religiosos vivem uma relação de intensa comunhão com os leigos, que podem ser associados ou colaboradores. É o carisma que nos une. O carisma nos une a todos. Entendemos que não podemos mais nos apresentar individualmente, mas como corpo. Nos apresentamos como famílias carismáticas, portanto, como paróquias, como dioceses. Tutti Todos unità. vivemos a unidade neste corpo e vivemos pela unidade, na unidade. Somos uma porção de igreja com cores diferentes, com nuances de cores diferentes. I carismi. Tantas cores quantas são os carismas, os ministérios, os territórios de proveniência de povos. Capito? A nossa função é criar nessa diversidade a unidade. Tu di creare Sobretudo, criar a comunidade onde podemos viver o Evangelho plenamente, com plenitude e na vida cotidiana. Sim, qui. temos uma função, portanto. Capito? Sentimos que temos uma missão, aquela de gerar a comunidade à luz do carisma da unidade. E não sozinhos, mas junto com outras realidades eclesiais, ali nos territórios onde trabalhamos. Portanto, contribuímos para gerar casas, escolas de unidade, comunidades abertas para toda a humanidade, não é, Mariano? Sim, realmente é belo ver assim. Estão aqui conosco Margaret Jesus, a presidente, e o co-presidente do Movimento dos Focolares, que nos darão uma saudação. Neles está toda a obra que caminha conosco. O projeto do nascimento do movimento diocesano em muitos países, além da Itália,
pelo empenho dos sacerdotes, das consagradas, religiosos e leigos no caminho sinodal tão vivo hoje na Igreja, que tudo isso nos impele a desenvolver o espírito e a cultura de comunhão, sempre em tudo aquilo que fazemos. Vedremo in queste Então, nessas poucas horas juntos e poucos minutos, os passos que já demos e vamos tentar entender como continuar esse caminho de unidade. ascolteremo Vamos testimonianze ouvir testemunhos de pessoas de várias vocações, dos bispos aos religiosos, às consagradas, aos leigos, aos presbíteros. Allora, per cominciare, Então, para começar, vamos ver um pouquinho qual foi o início desse caminho, dessa breve história, vendo uma síntese do Congresso de 1982. Vamos ver um pequeno vídeo. Então, bom encontro. Inizio a questo congresso Vamos iniciar este congresso internacional que os sacerdotes e religiosos do movimento dos focolares promoveram juntos. Italia, in Messico, Austrália, México, Colômbia, 7.000 sacerdotes religiosos e seminaristas se reuniram em Roma para uma jornada intitulada O Sacerdote Hoje, o Religioso Hoje. Eles compartilham a espiritualidade da unidade do movimento dos focolares. Eu era um jovem padre recém-ordenado. Ver esta concentração de sacerdotes me confirmou que eu fazia parte de uma grande família mundial. Sempre me comprometi com esse sentimento de ser uma família real e não apenas espiritual. Agora trabalho na diocese dedicando-me a cerca de 600 sacerdotes para que possam estar juntos, viver o Evangelho e realizar o trabalho pastoral com alegria e serenidade na diocese de Augsburg. Oggi lo Spirito Santo Hoje, o Espírito Santo chama decisivamente sacerdotes e leigos à fraternidade universal. per questo Por esta razão, a palavra diálogo é atual. O sacerdote hoje não pode deixar de ser um homem do diálogo. Em 1982, eu ainda estava com os seminaristas. Lembro-me que aquele dia foi uma enorme festa e na jornada era-nos apresentado um ideal de sacerdote ou de religioso como alguém livre de tudo, como Jesus crucificado e abandonado, como modelo do homem social. Hoje já passaram anos sobre isto, mas cá dentro ainda tenho o mesmo desejo de viver em saída e não me fixar em olhar para mim próprio e tentar também, cada dia, criar relacionamentos verdadeiros que permitam ir para a frente no meio de todas as dificuldades. João Paulo II preside a concelebração eucarística. Dois eixos fundamentais, Jesus crucificado e a unidade na caridade, que o movimento extrai do Evangelho, ressaltando-os e aplicando-os de forma renovada. Eu sou franciscano, estive presente com muitos outros religiosos. Lembro-me de que foi um evento profético, pelo menos eu o vivi assim. Vi caminharem juntos naquele dia o povo sacerdotal e o povo dos carismas, ou seja, nós religiosos, uma experiência a ser vivida hoje e oferecida ao caminho sinodal da Igreja hoje. Agora vamos dar espaço a um primeiro grupo de experiências que foram feitas nesses anos. A primeira vem do Brasil, é Daisy, focolarina casada, e Mateus, um seminarista. Em Brasil, o apelo para viver a sinodalidade impeliu para um percurso que formou alguns congressos pastorais. A segunda é do Núncio Apostólico no Equador, o Núncio Carrascosa e alguns sacerdotes da Diocese de Quito. Reunir-se ao redor da Palavra de Deus para vivê-la e partilhar os seus frutos.
Olá, me chamo Desi, sou focolarina casada e do movimento paroquial. Olá, sou Matheus, sou seminarista e com Desi fazemos parte da equipe da preparação dos Congressos de Pastoral do Brasil e queremos partilhar esta rica experiência que temos vivido nestes anos. Desde quando começamos a ouvir que precisamos viver em sinergia com os outros setores do movimento, nós do movimento paroquial sentimos que era importante caminhar com os outros setores que também levam o carisma da unidade no âmbito da igreja. E foi assim que amadureceu a ideia de realizarmos a formação dos nossos, junto ao setor dos padres, os e as religiosas, seminaristas e jovens religiosos. Assim, começamos a concretizar um novo caminho e conversamos entre nós e com as nossas redes e surgiu o desejo de realizarmos um congresso de pastoral nacional. Em 2020 aconteceram 2 congressos, um na Mariápolis Gineta, região sudeste do Brasil, e outro na Mariápolis Glória, região norte do Brasil. O título dos congressos foi A Partir do Nós. Um marco importante desta nossa experiência em sinergia com todos, fez crescer muito o conhecimento recíproco entre nós e aumentou em todos nós o desejo de ser família, povo de Deus. Vivenciando esta realidade da nova configuração do Brasil, o Congresso Pastoral foi um ambiente favorável para mantermos viva a presença de Jesus entre nós, ou melhor dizendo, a partir de nós. Em 2021, já em tempos de pandemia, realizamos o 2º Congresso Pastoral Nacional, com o título Igreja, Povo Trinitário, Portador de Esperança. Um congresso desafiador, feito de forma online, que muito serviu para reacender a esperança em todo o nosso povo. A questão da distância física foi superada pela intensa comunhão entre os membros de nossas redes e pela vivência da vida trinitária. Mesmo distantes fisicamente, Jesus em meio nos uniu e reacendeu a chama do seu amor, com a participação significativa de pessoas de todo o Brasil. Certamente, se fosse de forma presencial, muitos não teriam participado. Em janeiro deste ano de 2022, realizamos outro congresso pastoral com o título Sinodalidade, o Hoje da Igreja em Nossas Mãos. Motivados pelo forte apelo do Papa Francisco por uma igreja sinodal, este congresso foi de forma híbrida, presencial e online, pois percebemos que muitos não conseguiriam participar presencialmente. E se formaram grupos que se reuniram em várias cidades do Brasil para participar de modo remoto do congresso. Nesse processo de escuta, sinodalidade, comunhão, vem se dilatando em nossos corações ao que somos chamados, que todos sejam um. É um testemunho nas nossas paróquias daquela frase do Evangelho, muitos, mas um só corpo. Cada missão que assumimos, procuramos ser a expressão de Jesus em meio, dando abertura a novos caminhos que vêm gerando o desejo de iniciar novos grupos nas paróquias, com as reuniões da Palavra de Vida, aprofundamentos, atividades culturais e musicais, trazendo sempre uma maior inserção dos nossos membros na vida da Igreja. O protagonismo dos leigos vivido em suas paróquias e dioceses é testemunho no processo de escuta proposto pela Igreja em vista do Sínodo dos Bispos que culminará em 2024. Nesses congressos fica evidente a contribuição de todas as gerações. Adultos e jovens se unem para preparar e contribuir com suas comunhões pessoais e coletivas. Nesses últimos meses, já estamos em intensa preparação para o próximo Congresso Pastoral, em janeiro de 2023, que terá por título Igreja Sinodal, Alegria de Ser e Agir. Quattro anni fa mi hanno chiesto di predicare esercizi al clero di Quito. Ho cercato di condividere quello che cerco di vivere. Primo tema Dio amore, 12° Maria.
Abbiamo fatto momenti di comunione, sono stati molto belli. E un gruppo di quasi 40 mi hanno chiesto di continuarci a incontrare. Abbiamo iniziato un gruppo di parola di vita. Ho detto che solo ero interessato se era per aiutarci a mettere in pratica la parola di Dio. Da allora, in un primo gruppo siamo una ventina ancora, 4 anni. Poi, un anno e qualcosa fa, è nato un secondo gruppo, una dozzina. Ogni mese, tra i 25 e 30 preti, in 2 momenti ci vediamo. C'è un cambiamento tremendo nella vita dei preti e c'è una fraternità che si riscopre. È una grazia di Dio che sto vivendo, della quale sono molto contento e sono contento anche di condividerla con voi. Comparto pues que a través del grupo Palabra de Vida he tenido una experiencia mayor de esta palabra, la he hecho más vida en mí, he aprendido a comprender mejor el Evangelio, a hacerlo vida y también a hacerlo vida con mis hermanos, sacerdotes, también con una comunidad de trabajo, y ha habido un crecimiento mayor en ellos y en mí. Doy gracias pues a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, como a Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio apostólico del Ecuador, que debido a él nosotros hemos tenido un buen camino sacerdotal, un buen camino de hermandad, un buen camino de fraternidad, y nos sentimos como una sola familia. Y ahí compartimos todas las esperanzas, todos los gozos, las fatigas que nos pasan y nos sentimos más realizados en nuestro ministerio. Y la comunidad se siente también renovada y que ha crecido en la fe y en el conocimiento de esta palabra de vida, y quieren también ellos seguir compartiendo esto con otros hermanos. Llevo 3 años en el movimiento Focolar. Para mí ha sido una experiencia y un proceso muy hermoso, ya que me ha permitido crecer en la espiritualidad como sacerdote y en la fraternidad con todos. Saludos a todos hermanos, que Dios les bendiga. Sabía que iba a haber una reunión de 15 sacerdotes aproximadamente y que iba a estar nada más y nada menos que el señor nuncio. Pero cuando llegué, encontré, creo que a sacerdotes, encontré a curas necesitados de curación, diría yo, con fragilidades, con dolores y con los corazones rotos. Yo llegué así, llegué con el corazón roto e intentando hacer propia la palabra de vida. Desde aquel entonces era María escuchó la palabra de Dios y creyó. Y a mí me costaba muchísimo creer esa palabra. Es distinto preparar la homilía para el pueblo de Dios, y otra cosa completamente distinta, vivir la palabra de vida entre hermanos. Aunque la primera vez que participé de palabra de vida, dije que no volvería ni así estuviera loco. Y creo que ahora tengo mucho de loco, porque el segundo martes de cada mes espero con ansias volver a estar con mis hermanos en torno a palabra de vida. Abbiamo qui Margaret de Jesus. Temos Margaret de Jesus conosco. Digo uma coisa técnica. Para o chinês, vocês devem ouvir o lituano. Devem escolher o lituano, né? Appunto, Margaret. Então, Margaret Caram, presidente do Movimento dos Focolares, eleita na Assembleia de 2021, e Jesus Moran, co-presidente confirmado para o segundo mandato. Então, pensamos em lhes fazer algumas perguntas. Vamos começar por Margarete. Como viver hoje aquela profecia expressa por Chiara em abril de 82, num mundo profundamente transformado? Então, em primeiro lugar, obrigado por nos convidarem para este encontro. Não podem imaginar
quanto essas realidades eclesiais estão próximas do nosso coração, como disse a irmã Tiziana, é essa paixão, sinto uma paixão cada vez mais forte. Era muito belo ver esse breve vídeo de 82. Era uma profecia, já o fato em si, não é? Sacerdotes e religiosos dos mais variados carismas juntos, e não cada um pelo próprio caminho, provenientes do mundo inteiro, de várias culturas e experiências de igreja mais diferentes. Entre eles, também ministros de outras igrejas, todos atraídos por um carisma que tinha nascido de leigos e para o qual Deus escolheu como instrumento uma mulher. Entendemos imediatamente que esta profecia ainda tem muito a dizer. Porém, pode ajudar a ir muito mais longe. Neste tempo, o Papa Francisco convida todos à sinodalidade, a um caminho que não tem fronteiras e quer incluir todos. Todos. A este respeito, fiquei profundamente impressionada com a declaração concisa e corajosa, eu diria inovadora, para aquele tempo, em 82, com o qual Chiara define o sacerdote, o homem do diálogo. Foi mesmo uma profecia nascida da luz do carisma, em harmonia com a espiritualidade de comunhão e de acordo com a experiência com que a obra de Maria foi amadurecendo com seus vários diálogos. Uma profecia que se fez caminho, que abriu caminho e continua a amadurecer para se tornar cada vez mais uma realidade, esperamos, compartilhada e praticada em toda a Igreja. O magistério do Papa Francisco está nesta linha, um magistério aberto de modo extraordinário ao diálogo. Em primeiro lugar, com as outras tradições cristãs e depois projetado para construir pontes com os mais variados contextos religiosos do mundo e alcançando a fraternidade com todos. A palavra diálogo ressoa como um imperativo, um caminho do qual não há como voltar atrás. Como o Papa Francisco reiterou com determinação recentemente, também quando esteve no Cazaquistão. Então, o que nós devemos fazer? Cabe, então, vivê-lo e testemunhá-lo. Levem este respiro largo a todas as articulações da Igreja, das igrejas. Não basta só a nossa Igreja Católica, mas na Igreja, entre as igrejas. A espiritualidade da unidade, como sabemos, nos oferece uma ajuda formidável. São inúmeras as experiências que nascem da vida dos sacerdotes e religiosos, do GEM, e das novas gerações dos religiosos e das religiosas, dos seminaristas, com frutos abundantes. Só Deus sabe quantos frutos que os sacerdotes e religiosos amadureceram em todos esses anos. O desenvolvimento que o movimento paroquial e diocesano tiveram nos últimos anos também é importante. Sem esquecer que muitos membros da nossa obra estão envolvidos nas várias estruturas e organismos da Igreja, e depois a bela comunhão nascida entre os movimentos eclesiais a partir do Pentecostes de 1998, e se percorreu já um longo caminho. E muitos passos no mundo ecumênico. Só ouvir, infelizmente não ouvimos todas as experiências, só ouvindo algumas experiências já testemunham tudo isso que já acabei de dizer. Mas, onde almejar para ter este sucesso nessa empreitada? Deus nos pede que trabalhemos enraizados em Deus, no seu mistério de amor, que se manifesta de modo eminente no abandonado ressuscitado. E este ano que dedicamos no movimento à vida interior e à oração, isso nos pode fortalecer nessa escolha. No Congresso de 82, não ouvimos tudo, mas Chiara sublinhou, ressaltou algo que me chamou a atenção.
ela se concentra nos 2 pontos principais da nossa espiritualidade. Jesus crucificado que grita, meu Deus, por que me abandonaste? E a unidade. Depois ela explica com uma síntese luminosa e forte quem é Jesus abandonado. E Chiara diz, mas quem é Jesus crucificado e abandonado, senão aquele que abriu o caminho para o diálogo universal aos homens? E não é lá onde o ápice de sua paixão e morte se expressa, naquele total esvaziamento exterior e interior, que ele se realiza como mediador entre os homens e Deus? Chiara prossegue. Aquela ferida espiritual divina que se abriu em seu coração quando o céu também estava fechado para ele, talvez não seja uma porta aberta através da qual o homem possa finalmente unir-se a Deus e Deus ao homem? Esta síntese de estudo e por que os homens, através de Jesus crucificado, puderam restabelecer o diálogo com Deus, o diálogo surgiu também entre eles. Jesus crucificado é o vínculo de unidade também entre os homens. E a unidade é fruto do diálogo. É o diálogo consumado. É belíssimo isso, a unidade é fruto do diálogo, é o diálogo consumado. Estas palavras ressoam para mim de extraordinária atualidade. Não é só uma profecia do passado, para motivar a nossa vida para o hoje da Igreja e do mundo. Vocês perguntam qual é a profecia, se essa profecia ainda é válida no mundo profundamente mudado? Quero afirmar que esta profecia é mais válida do que nunca. Parece-me que devemos treinar diariamente para olhar para o mundo e cada pessoa a partir dos olhos de Deus, como filhos de um único Pai. Nós que estamos aqui e quem nos segue, nós sabemos que é assim. Mas é diferente colocá-lo em prática, não? Esta realidade abre os nossos corações para acolher aqueles que são diferentes, para não ter medo, mas para ter a coragem de calcular o positivo do outro, com um compromisso totalmente novo. Neste mundo profundamente transformado, diante dos fracassos que estamos testemunhando, a influência decisiva dos países ricos e desenvolvidos sobre os outros, ao aumento da degradação ambiental e da globalização, diante da polarização, devemos continuar a acreditar que o diálogo sincero, a fraternidade, é certamente um antídoto para a guerra. A paz deve ser preparada com um caminho constante, muitas vezes lento, mas convicto, que espere e crê também nas noites mais escuras da humanidade. Neste mundo ferido e profundamente transformado, a cultura da fraternidade é uma realidade a ser conquistada e todos nós temos uma grande contribuição a dar. Quero deixar uma pergunta para a reflexão de todos. Vocês não pensam que talvez devamos partir de baixo das nossas comunidades, de nós mesmos, para dar espaço a Deus, para estar em comunhão com Ele? Ponte de amor, com A maiúsculo, e tecer comportamentos marcados por escolha à fraternidade, a um diálogo incondicionado que leva à realização da unidade invocada por Jesus? Podemos refletir sobre isso. Muito obrigado, Margaret. E Jesus, então, hoje falamos muito de sinodalidade. Nos anos 80 do século passado, se falava de espiritualidade de comunhão, como João Paulo II definiu na Novo Milênio Ineunte. Que relação existe entre a sinodalidade e a espiritualidade de comunhão?
Como vocês podem intuir, sinodalidade e espiritualidade de comunhão são duas realidades que se intersecam essencialmente. A relação é muito estreita. Ambas evocam o Concílio Vaticano II, onde encontram a sua fonte nos tempos modernos, porque existe desde o início da Igreja, mas respondem a dois momentos diferentes da história da Igreja. João Paulo II doou a Novo Millennium Ineunte à Igreja como um mapa de navegação para o terceiro milênio. E nesta linha lançou um desafio importante. É o número 43 da Novo Millennium Ineunte. Eu cito: fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa. Se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas profundas do mundo. E depois o Papa se pergunta: o que significa isso concretamente? Também aqui o nosso pensamento poderia fixar-se imediatamente na ação, mas seria errado deixar-se levar por tal impulso. Antes de programar iniciativas concretas, é preciso promover uma espiritualidade de comunhão. Esse é o conceito, elevando-a ao nível de princípio educativo em todos os lugares onde se plasma o homem e o cristão, onde se educam os ministros do altar, os consagrados, os agentes pastorais, onde se constroem as famílias e as comunidades. Espiritualidade de comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade que habita em nós, e cuja luz deve ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Olhar para a Trindade e relacionamentos trinitários, isso significa espiritualidade de comunhão. É significativo ler agora, em 2022, o que o Papa Wojtyla escreveu no número 44 e 45. Eu cito: depois do Concílio Vaticano II, já se fez muito quanto à reforma da Cúria Romana, à organização dos sínodos, ao funcionamento das conferências episcopais, mas certamente há ainda muito o que fazer para valorizar o melhor possível as potencialidades desses instrumentos da comunhão, hoje particularmente necessários, tendo em vista a exigência de dar resposta pronta e eficaz aos problemas que a Igreja tende a enfrentar nas rápidas mudanças do nosso tempo. Portanto, reforma estrutural a partir da Cúria. Depois diz: os espaços da comunhão devem ser aproveitados e promovidos dia após dia, em todos os níveis, no tecido da vida de cada igreja. Nela, a comunhão deve resplandecer nas relações entre bispos, presbíteros e diáconos, entre pastores e o conjunto do povo de Deus, entre clero e religiosos, entre associações e movimentos eclesiais. De alguma forma, João Paulo II já havia previsto o que vivemos agora como um processo sinodal. Já tinha sugerido, intuído. O tempo revelou-se oportuno, quer do ponto de vista da reforma da Cúria e de outras estruturas, quer do alargamento dos espaços de comunhão no pontificado de Francisco, o Papa que, de modo especial, começou o processo de reforma da Igreja, ou, melhor ainda, como disse o cardeal Parolin aos bispos alemães, ou reforma na Igreja, e a sinodalidade. No fundo, era difícil viver esse desafio que lançou João Paulo II sem fazer uma profunda reforma. E aqui se vê a extraordinária continuidade do Espírito. Se formos ler o documento da Comissão Teológica Internacional sobre a Sinodalidade, é um ponto programático, ele começa assim, esse documento:
O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja no 3º milênio. Portanto, esse é o conceito, mas não se fala de espiritualidade de comunhão, mas de sinodalidade. Esse é o empenho programático, diz o documento proposto por Papa Francisco, para comemorar os 50 anos da instituição dos bispos pelo Beato Paulo VI. De fato, a sinodalidade, ressaltou ele, é dimensão constitutiva da Igreja, de modo que aquilo que o Senhor nos pede, em certo sentido, já está tudo contido na palavra sínodo. Então, como se articulam a espiritualidade de comunhão e a sinodalidade? Acho que a resposta pode ser muito variada, rica, visto que as articulações são muito variadas. Eu diria, a espiritualidade de comunhão é, como diz a Novo Milênio Neunte, o princípio educativo. O olhar do coração levado ao mistério da Trindade, da sinodalidade. Portanto, aquilo que está na base, a sinodalidade, reciprocamente, é o aspecto estrutural, no sentido mais belo da palavra, ou melhor, o estilo com o qual viver a espiritualidade de comunhão. Alguém poderia dizer, podemos viver a espiritualidade não de modo sinodal? Sim, é possível. A espiritualidade de comunhão é experiência. A sinodalidade é um caminho. O que experimentamos, para dizer com uma frase, o que experimentamos no caminho sinodal é a comunhão trinitária. A espiritualidade de comunhão é a espiritualidade do caminho sinodal. Portanto, é preciso considerar essas duas coisas. Estamos falando de dois momentos, não no sentido cronológico, mas de uma única realidade, tanto que podem ser intercambiáveis. De fato, a eclesiologia de comunhão e eclesiologia sinodal poderiam ser sinônimos. Uma, a espiritualidade, se refere ao mistério, e a outra ao método. Os dois momentos são necessários. Uma sinodalidade sem mistério. O cardeal Grech diz muito isso e está preocupado quanto a isso. Uma sinodalidade sem mistério torna-se uma simples configuração sem a vida, de uma organização sem a vida. Uma espiritualidade de comunhão sem sinodalidade corre o risco de permanecer um voluntarismo espiritualista. Ambas são necessárias. Obrigada. Então, fazemos outra pergunta. Começamos com Margaret. O que mais desejam para este tempo da Igreja e como a obra de Maria, e que contribuição a obra de Maria pode dar? Então, é importante para mim, em primeiro lugar, Oltre le nostre espressioni ecclesiali, não ouvimos. Diálogo entre as nossas expressões eclesiais, mantendo este confronto e colaboração contínua entre todos nós. A contribuição de todos devem ser eficazes. Os leigos, o movimento paroquial diocesano, todos devem participar desse percurso, calculando também a nossa grande intencionalidade e o fato de sermos de várias igrejas. Outra coisa que desejo é contribuir de todas as formas possíveis para a eclesiologia sinodal, promovida pelo Papa Francisco. Torná-la eficaz, promovendo a escuta, a acolhida, a ajuda recíproca entre as pessoas e as várias realidades da Igreja, para que o ressuscitado se torne cada vez mais presente. Jesus no meio. É um momento particularmente, eu acho,
não quero ser presuntuosa, é um momento propício para encarnar a luz do carisma a serviço da comunidade eclesial. Espero que Nossa Senhora nos ajude nisso. E, finalmente, é importante para mim que o carisma seja vivido por nós na linha de frente, com todas as suas características mais evangélicas e revolucionárias, vivido primeiro e depois de testemunhado, não com palavras, mas com fatos concretos. Testemunhado também em silêncio e depois, quando apropriado, não ter medo de anunciá-lo. Eu acho que Margaret já disse tudo. Eu coloco só em evidência esses 2 pontos que ela fala de perder-se na igreja, contribuir decisamente para o caminho sinodal, a partir da experiência e daquilo que somos, porque nós somos realmente um povo eclesial, e isso já é sinodal. Aquilo que fizemos, e devemos ser orgulhosos, mas não devemos repetir, por exemplo. É impossível repetir aquilo que se fez em 82, já foi feito. E teve uma incidência, um influxo na igreja, como o Family Fest, é o pródromo da Jornada Mundial da Família, o GenFest, a Jornada Mundial da Juventude. Essas coisas já foram feitas. Agora a igreja assumiu como própria. O que podemos pretender? Não, o caminho não é repetir o que já foi feito, mas perder-nos nesse serviço à igreja, pensando que, a meu ver, não é o tempo de ter uma visibilidade própria como antigamente, mas um outro tipo de visibilidade. A meu ver, uma presença visível não tanto numérica, mas como qualidade. Portanto, devemos levar, num modo essencial, esse testemunho com o carisma. Como disse antes, a sinodalidade, nós podemos contribuir com uma espiritualidade de comunhão, com uma espiritualidade da unidade, para que a sinodalidade não é só uma coisa organizativa, um jogo de poder, que poderia também correr o risco de ser assim. Portanto, ser o serviço na igreja, um serviço concreto, uma nova visibilidade e presença mais como qualidade que como quantidade. Assim. Obrigado, Margaret e Jesus. 2 interventos muito ricos dos 2 pontos de vista, do ponto de vista teológico e eclesiológico, porque também deu indicações muito concretas ao nosso modo de fazer, muito concreto. Muito obrigado, não é, Cláudia? Sim, sim. Obrigado, porque foi um discurso concreto, algo que podemos atuar realmente. E agora, para onde vamos? Infelizmente, não podemos continuar com vocês este encontro tão rico. Gostaríamos muito de ouvir as outras experiências, mas temos um encontro agora às 3, com os moderadores de 6 movimentos. E há 8 anos estamos fazendo um caminho de comunhão, de sinodalidade, várias coisas que estamos fazendo juntos, e já estava previsto há muito tempo um encontro com eles, que vão se conectar por Zoom no Brasil, na França, para ver o que vamos fazer no futuro. Vivemos com vocês nessa mesma atmosfera, vivendo a comunhão na igreja com esses movimentos, ok? Obrigada e boa continuação a todos. Agora vamos ouvir uma canção das Filipinas.
know that you are here and with us this very day, as you have always been with us since the beginning of time. The looks of everyone, the smiles around are just to say that we have always longed for you since the beginning of time. 'Cause you are here, Jesus, you are with us. We are to guide our every act, and it not be us, that you remain forever in our midst, even if we're far apart. You are here, Jesus, you are with us. We are to guide our every act, and it not be us, that you remain forever in our midst, even if we're far apart. Ascoltiamo allora adesso ancora qualche esperienza e ascoltiamo Sor Maria Inés Vieira Ribeiro. Agora vamos ouvir algumas experiências da irmã Maria Inês Vieira, ex-presidente da Conferência das Religiosas no Brasil. Ela vai nos contar como procurou contribuir para o crescimento da comunhão entre as consagradas e os consagrados nas comunidades e com os destinatários da missão. Oi, irmã Maria Inês? Parlare con te, con Que Cláudia. bom falar com você, com a Cláudia e com todos. Grazie. Outra volta, buongiorno a tutti che sono Mais uma vez, bom dia a todos que estão participando desse belíssimo encontro. Graças a Deus por tudo. Sono entrata in contatto con le Desde que entrei em contato com a obra de Maria, no modo mais direto, me impressionou o modo como os membros procuravam e procuram viver a unidade. Tenho toda a consciência que me falta ainda muito. Conheço as minhas fragilidades de como devo trabalhar para viver melhor o carisma. Sou de uma congregação jovem e fui a primeira irmã a ser eleita para coordenar a minha congregação após a fundadora, quando ela ainda estava conosco. Não foi um tempo fácil, mas a frase ouvida de Chiara me assegurava o caminho para realizar a minha missão. O amor se dobra para não romper. Quantos esforços em todo o tempo que vivo a minha vida consagrada como mensageira do amor divino, para estar em comunhão, unidade e para respeitar cada pessoa, cada irmã e irmão. Nos últimos 9 anos, estive a serviço da vida consagrada como presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil. O Brasil é uma única conferência para religiosos e consagrados. Dentro de mim, houve só um desejo: contribuir para o crescimento da comunhão entre nós, consagradas, nas comunidades e junto aos destinatários da nossa missão. Os tempos são desafiantes. Vivemos um momento de empobrecimento de valores, da família, da vida comunitária,
da tolerância e do respeito. Na conferência, sempre busquei estar presente em todas as realidades da igreja para estar em comunhão. Quanto é belo buscar caminhar com a igreja, formando, de fato, um povo a serviço do reino de Deus em favor da vida, onde ela mais clama. Vivi experiências muito ricas e com os organismos da igreja. A igreja no Brasil, desde 1991, realizou a cada 3 anos as assembleias dos organismos do povo de Deus, reunindo as conferências e conselhos, bispos consagrados e consagradas, leigos e leigas, diáconos e presbíteros. Porém, dado a um arrefecimento e mudanças na conferência dos bispos, houve uma interrupção das mesmas, retomando em 2018 com a 9ª Assembleia e neste ano, de 14 a 16 de outubro, aconteceu a 10ª Assembleia. Vivi intensos momentos com todos os organismos, podendo assim colaborar com as mais diversas atividades. Quanta diversidade, quanta riqueza! Ajudei na preparação das últimas 2 assembleias. Como é belo poder caminhar como igreja sinodal juntos pelo crescimento do reino. Foram gratificantes os momentos de diálogo, trocas de ideia e ajuda mútua com a Conferência Brasileira, de modo especial, constatando o respeito, o trabalho conjunto, o diálogo e a agradável convivência. Em cada momento, renovava dentro de mim o desejo de contribuir para que tivéssemos sempre Jesus no meio. Neste tempo, vivi numa comunidade intercongregacional, pois minha congregação não tem comunidade em Brasília. Experiência de crescimento na diversidade de carisma, de cultura e de idade. Nos anos 2020 e 2021, éramos 8 irmãs de 8 congregações diferentes e a experiência de harmonia, distribuindo os trabalhos, os momentos comunitários de oração e partilha foram riquíssimos. Quanto nos fez crescer, particularmente com a situação de isolamento que vivemos no tempo da pandemia. Concluí minha missão na conferência e agora vou integrar uma comunidade uma pequena comunidade no Brasil, no sul de Minas Gerais, que se dedicará aos retiros, à formação e assessorias à vida consagrada. Sou grata a Deus e a Mãe da Unidade pelas ricas oportunidades de viver o carisma da obra de Maria como mensageira do amor divino a serviço da Igreja e da vida consagrada. Obrigada a todos. Muito obrigada, Maria Inês. Então, agora, a segunda experiência nos mostrará o percurso feito na Itália dentro do movimento dos focolares, por leigos, sacerdotes de várias idades, para compreender como viver o apelo do Papa no caminho sinodal. Então, Antônio Ribeiro, focolarino, Dom Emílio Rocchi, sacerdote de Fermo, aqui presentes, e Maria Curato, que falará através do som, em videoconferência. Decisivo per il movimento Um evento decisivo para o movimento foi o 5º Congresso da Igreja Italiana em Florença, em novembro de 2015. Várias pessoas do movimento dos focolares participaram. Essas pessoas
ouviram uma pergunta do então secretário da Conferência Episcopal Italiana, Dom Núncio Galantino. Que contribuição estamos dando à Igreja na Itália, à vida da Igreja? Esta pergunta, dirigida às pessoas da aula presente, suscitou outras perguntas. Ou seja, que contribuição estamos dando à Igreja na Itália? Há algo que podemos fazer melhor? Se um bispo nos perguntasse, nos pedisse a colaboração, o que poderíamos oferecer? Podemos fazer algo para que aqueles que realizam o serviço na igreja não se sintam só, se sintam apoiados e tenham a consciência de trabalhar plenamente pela obra? Si avvertita la chiamata da subito. Sentiu-se o chamado para começar imediatamente um processo que envolvesse gradualmente pessoas que há anos estão envolvidas nas articulações da igreja local ou em organizações promovidas pela Conferência Episcopal Italiana. Começamos pelos diáconos e sacerdotes popularinos e voluntários. A seguir, foram envolvidas as múltiplas vocações e expressões do movimento dos focolares. Um caminho que se inspirou nas indicações da exortação do Papa Francisco, Evangelho Gaudi, que se realizou em colaboração com o Centro Evangelho Gaudi, que foi inaugurado em Sofia, 11 de novembro de 2016. Este percurso continuou com 4 encontros, 2 em 2016 e outros 2 em 2017. Quali le caratteristiche principali? Quais eram as características principais desses encontros? Podemos dizer um diálogo profundo, uma confiança recíproca profunda que cresceu ao longo do tempo entre sacerdotes, diáconos e leigos. Trabalhar juntos como obra una, concentrando as forças que temos em algumas atividades compartilhadas por todos desde o início. Um terceiro ponto poderia ser uma apreciação daqueles que já trabalham na igreja há anos. No segundo encontro, convidamos Dom Núncio Galantino, então secretário da SEI, precisamente para ter um olhar da igreja sobre a nossa ação. Ele nos convidou a fazer emergir o que temos de específico, a vida que surge da palavra de Deus, comunicando-nos as experiências. Ele nos disse uma coisinha interessante. Procurem ler pelo menos algumas páginas de Chiara Lubich e de Gino Giordani, entre as primeiras, onde ambos falam de unidade. E leiam hoje algumas páginas sobre a sinodalidade. São a mesma coisa. No quarto encontro, invece, Jesus Moran, Jesus Moran, em 2017, nos estimulou a trabalhar com outras realidades eclesiais e a trazer os nossos instrumentos específicos, que é o movimento paroquial e diocesano, que trabalham na paróquia e na diocese. No Congresso Eclesial de 2018, em Castel Gandolfo, vieram em evidência outras coisas. Além da saudação de Emos e de Jesus, vieram em evidência alguns pontos. Uma consciência maior de uma nova irradiação do Evangelho a serviço das nossas dioceses. Partilhar mais os esforços e as incertezas, bem como as boas práticas, coordenar melhor e ajudar os territórios com mais dificuldades. Assim, em julho de 2018, foi lançado o curso para agentes pastorais com o seguinte título: Igreja Local, Comunhão, Missão. Caminhos pastorais à luz da Evangelii Gaudium. Uma verdadeira escola promovida pelo movimento dos focolares na Itália e pelo Centro, no Instituto Universitário Sofia. Uma experiência residencial vivida por cerca de 70 agentes pastorais de várias regiões italianas. Os objetivos. Quais eram os objetivos dessa escola? Aprofundar a vida de comunhão entre os vários sujeitos do povo de Deus,
Oferecer ferramentas teóricas e práticas retiradas da Evangelii Gaudium aos envolvidos nas articulações da Igreja. Preparar figuras qualificadas e competentes que, sabendo valorizar o carisma da unidade, estejam a serviço das paróquias e dioceses. O método do curso caracteriza-se por certas atitudes. Nas várias sessões. Mas vamos retomá-la porque a pandemia parou com tudo. Então, criar um ambiente no qual ouçamos juntos o Espírito Santo. Esprimere, vivere una concreta e sincera passione. Sincera paixão pela Igreja. Esprime nell'amore Que se exprime no amor recíproco sinodale. E num estilo sinodal. Um ambiente que promova o diálogo e a aceitação. Sensibilidade. Também quando temos sensibilidades diferentes. Continuando com as várias etapas desse percurso, em 2019 fizemos um encontro para seminaristas e jovens sacerdotes, o encontro em Loreto, bispos italianos em Lopiano, e no verão do mesmo ano repetimos o curso pastoral. Em 2021, um congresso que fizemos no Centro Mariápolis de Cadine, com o importante tema de Piero Coda sobre a sinodalidade, o discernimento comunitário, acho que muitos já viram, mas podem encontrar também no nosso canal YouTube. Uma ferramenta que usamos muito e nos apoia é a revista Ecclesia. Vocês estão vendo? E também podem ver as várias atividades que estamos fazendo no site focolariitalia.it. Depois de alguns anos, percebemos que servia algo mais estrutural, ou seja, uma comissão permanente, bem enraizada no Conselho da Região, representativa das várias realidades, e, ao mesmo tempo, também as realidades locais, não só nacionais. Então, justamente para passar do nacional para o local, agora vai falar Maria Curattolo. Ela faz parte dessa comissão, trabalha nas realidades nacionais, no sul da Itália, na Sicília. Maria, boa tarde a todos. Entre os frutos do caminho eclesial, do caminho sinodal, parece-nos que se pode sublinhar algumas dinâmicas das comunidades da obra a serviço da Igreja em saída. Em vários territórios, a consciência mais profunda de ser seguidores de um carisma escrito, encaixado no Evangelho, nascido para a Igreja e na Igreja para toda a humanidade, colocou em marcha várias formas de criatividade. Houve momentos de encontro de vários modos para captar os aspectos salientes da nossa paixão pela Igreja e pelos serviços realizados como a Caritas e com outros organismos. Colaborações com equipes nacionais, regionais e diocesanas de família, pastoral da família, da juventude, social, que nos fizeram compreender a potência, a força de nos colocarmos nos organismos pastorais. Aí a revista Ecclesia, em vários números, também publicou em vários números a nossa experiência. O caminho sinodal deu uma nova amplitude às nossas experiências, expoentes de outras igrejas e convicções e também em pessoas de diferentes convicções. Surgiram momentos que moveram os corações para as mais variadas necessidades, mas também, ao mesmo tempo, para as situações críticas dos nossos ambientes. Recíproca estima e fraternità, anche fra... Na recíproca estima e fraternidade, nasceram iniciativas a favor de várias emergências. A mais recente é uma colaboração que nos torna mais incisivos no trabalho pela paz. Com Lino, meu marido, também ele membro da Obra de Maria, por muitos anos trabalhamos nos escritórios diocesanos para o ecumenismo e diálogo interreligioso e também para a pastoral.
Como é importante. Isso nos fez entender como é importante ser expressão de um corpo que sustém Que sostiene chi è impegnato. quem trabalha nessas realidades eclesiais. Agora que estamos no serviço do primeiro diálogo para a região da Itália e Albânia, é ainda mais evidente a importância de criar redes com todos aqueles que trabalham na vida da diocese ou inseridos nas associações leigas. Diante disso, parecia urgente fazer com que todos aqueles que estão na vanguarda da pastoral, em nome do movimento dos focolares, Vicinanza e il sostegno reciproco. que sintam proximidade e apoio mútuo para que ninguém se sinta sozinho, para ser expressão de um corpo unido e múltiplo. Então, junto com todos os que trabalham já no primeiro diálogo, estamos fazendo um mapa de todas as pessoas da Obra de Maria nos vários territórios que participam das consultações, das consultas. Começamos a fazer encontros online e queremos fazer circular a vida para contribuir com o carisma da unidade para ser, com toda a Igreja, uma experiência de comunhão que abre e faz com que a humanidade se sinta na própria casa. Obrigada a vocês. Podem também ficar aqui um pouquinho. A terceira experiência nos fala da santidade. Para todos nós, o caminho de santidade representa o desafio da nossa vida. E também para os jovens do movimento Carismas pela Unidade, que quiseram começar um percurso entre consagrados e consagradas dos vários carismas para se ajudar nesse desafio. Vamos ver essa experiência num vídeo. Siamo giovani religiosi e consacrati. Somos jovens, religiosos e consagrados que, em contato com o carisma da unidade de Chiara Lubich, queremos colocar o carisma de cada um ao contato com o carisma dos outros e, nesse espírito, estar à disposição de Deus para a unidade na Igreja e no mundo. Para manter vivo esse espírito, sempre continuamos a manter vivas as relações entre nós com todos os meios de comunicação e também com encontros periódicos, com o consentimento dos nossos superiores. Em 2020 explodiu a pandemia. Isso foi impossível. Isso não nos parou. Quisemos continuar com o Zoom, com a internet. E, portanto, continuamos com essa experiência. Desse encontro participam jovens consagrados de todas as partes do mundo e carismas. Em primeiro lugar, partilhamos as nossas experiências, contamos como colocamos em prática o Evangelho e realizar a comunhão entre nós e com todos para nos encorajarmos a viver com entusiasmo e fidelidade a nossa consagração. Esses encontros para isso são necessários 2 ou 3 meses de trabalho. Aprendemos a partilhar os nossos talentos, a ouvir-nos também quando pensamos um diferente do outro, a estar à disposição do outro quando o outro está muito ocupado e não pode fazer nada. E também para recomeçar quando alguma coisa não vai bem. É um laboratório onde podemos viver o amor recíproco entre nós. Um amor que faz florescer a presença de Jesus ressuscitado entre nós e que permite que o Espírito nos inspire e nos torne criativos. Ouvimos sempre um depoimento, por exemplo, jovens que já concluíram o caminho para a santidade ou pessoas que nos podem inspirar. Assim, convidamos, por exemplo, o cardeal João Braz de Avis, o prefeito do Dicastério para a Vida Consagrada, e o professor Luigino Bruni, que nos falou sobre a economia de Francisco. Músicos ou grupos musicais que anunciam o Evangelho com suas canções. Para nos inserirmos mais vitalmente no caminho sinodal, ouvimos também o cardeal Mário Greco e outros. Ci ritagliamo 30, 40 minuti. Para esses encontros, dedicamos 30, 40 minutos à comunhão e para implementar aquela experiência de comunhão que vivemos e propomos.
Recolhemos muitas impressões entre a centena dos jovens que participaram desse encontro santos juntos. Alberto, você quer ler alguma? Alguém disse: obrigado pela unidade que construímos nesse evento. Acendeu em mim o desejo de viver o amor recíproco radical. Acendeu a esperança no meu coração. Não nos santificamos sozinhos. A igreja, a comunhão já é uma realidade. E, por fim, viva a santidade juntos. Obrigada. Tchau. Com muita criatividade, não é? Então, agora, uma rede de relacionamentos. Precisa de meios, de instrumentos para comunicar, para ser conhecido. Há alguns anos, uma revista e um centro de estudos permitem essa comunhão. A experiência da Itália, e já falaram desse instrumento. O Centro de Estudos Evangelii Gaudium, que será apresentada pela secretária-geral, que é Sameiro Freitas Focolarina, e da revista Eclesia, que será apresentada pelo seu diretor, Padre Hubertus Blaumeiser. Então, vamos começar por Sameiro, Maria do Sameiro. O que é o Centro Evangelii Gaudium? O que fazem? O que fazemos? O Centro Evangelii Gaudium é um laboratório de formação, de estudo e investigação dentro do Instituto Universitário Sofia. Tem o nome da exortação apostólica que o Papa Francisco indicou como seu programa pastoral. Como já disseram, nasceu depois da Conferência de Florença, já mencionada, é promovido por Sofia em colaboração com os vários centros do movimento dos focolares, mais ligados às articulações da vida da Igreja. O propósito é contribuir à missão da Igreja de fazer da humanidade uma só família. Nos últimos anos, promovemos cursos de formação para agentes pastorais, também formadores de seminários, lideranças, várias questões relacionadas a abusos de autoridade e muitos outros eventos. É aberto a todos, favorecidos pela profundidade acadêmica de Sofia, mas à luz da espiritualidade da unidade. Por enquanto, eles ainda estão em uma versão reduzida, nascemos só há 6 anos, mas é destinado a se abrir para dioceses e outros movimentos, não só na Itália, mas em outros continentes. A próxima oferta será o curso de formação à sinodalidade, um curso anual de 3 módulos autônomos. Começará em janeiro. Vocês podem encontrar todas as informações no site Centro Evangelii Gaudium. Haverá informações também sobre horários, inscrições, custos, não é assim? Não quero fazer uma publicidade, mas já que você me fez a pergunta. Abbiamo cercato di favorire. Com o tempo, tentamos favorecer os diferentes fusos horários. Pensávamos de fazer das 18 a 21 horas de Roma, e para a Ásia ter uma modalidade específica. A tradução será em inglês, espanhol e português. Destina-se a todos, sacerdotes, religiosos e leigos, porque a sinodalidade é um modo de ser igreja hoje. E gostaríamos que fosse uma contribuição válida para a reforma da igreja em estado sinodal. E começaremos em janeiro. Obrigada por todas essas atividades, vários aqui já estão interessados. Então, a revista Eclesia é uma revista que nasceu há 4 anos, versão italiana, mas que tem uma visão internacional, tem 9 edições nas várias línguas. Roberto, o que é Eclesia? Como podemos colaborar no seu projeto? Primeiro contexto, nós vivemos em plena mudança de época, aí vocês veem a igreja está ardendo, não? E a igreja é chamada a percorrer novos caminhos. O povo de Deus é um grande canteiro de obras. O Papa Francisco exorta-nos a seguir novos caminhos, caminhar mais juntos, sacerdotes e leigos, a caminhar juntos também com as outras igrejas, a lançar pontes com outras religiões e descobrir a presença de Deus
no mundo de hoje. Il carisma dell'unità O carisma da unidade tem muito a contribuir para isso. Mas para isso precisamos nos atualizar, formar-se, ajudar-se. A revista Eclesia nasceu para isso. Mas alguém poderia pensar, é uma caixa de ferramentas onde oferece material de formação para todos. Allo stesso tempo è una Ao piattaforma mesmo tempo, é uma plataforma de encontro entre carismas e para o intercâmbio de boas práticas e experiências concretas. Então, você quer dizer que todos nós podemos encontrar algo útil, mas que também podemos colaborar para a revista? Sim, isso mesmo. di porsi nel solco Estamos seguindo o suco daquilo que dissemos até agora, o tema da sinodalidade, uma caixa de ferramentas para a sinodalidade. Como encontrar-se em Deus como base de tudo, como se tornar uma igreja geradora, são os últimos números, como enfrentar as inevitáveis tensões. Nasceu também uma nova seção da revista que publica experiências flashes de várias partes do mundo. Você falava de plataforma de encontros, de intercâmbio, como podemos contribuir? Todos nós podemos ser como antenas no nosso território, não? Porque existe muita vida escondida, tesouros escondidos na obra e também fora da obra. Vocês podem indicar temas que acham importantes, mas também experiências. Convidamos a indicá-las e, por isso, projetamos o endereço da redação. Estão vendo? Eclesia, Città Nuova. Eclesia@cittanuova.it. E todos também podem difundir a revista. Estamos circundados por muitos companheiros que estão em sintonia conosco. Podemos compartilhar com eles um ou outro artigo, até mesmo toda a revista. E no momento oportuno propor a assinatura ou inicialmente oferecer. Tem um problema de língua? Sim, isso desde o início nos levou a pensar que Eclesia poderia ter várias edições. Além daquela italiana, existe uma edição online em inglês, com acesso gratuito, que todos podem ler. Podem ver o endereço ali, o link. E depois há as edições em espanhol, brasileiro, português, esloveno, eslovaco, nem todos com o nome de Eclesia, mas Das Prisma é em alemão, para os países de língua, Unidade Carisma, de língua francesa e polonês. Grazie. Muito obrigado por essa apresentação. Obrigado, Bertas e Sameiro. Então, agora, vamos ouvir Padre Sérgio Pellegrini, vigário-geral da sua diocese, junto com um casal jovem, Loredana e Francesco Liso, vão contar a própria experiência na comunidade paroquial de Corato, na Puglia, no sul da Itália. Io sono Don Sergio. Eu sou Dom Sérgio, eu sou Loredana e Francesco. Contamos-lhes nossa experiência na paróquia de Corato, Puglia, no sul da Itália. Quando cheguei à paróquia há 20 anos, era meu desejo criar uma relação familiar com os paroquianos, que construí dedicando a maior parte do tempo à escuta pessoal e ao cuidado dos relacionamentos. Compreendi também que, embora fosse pároco, tinha de partilhar a responsabilidade pela vida comunitária com quantos estavam dispostos a construir um clima de comunhão entre todos. Um grupo foi imediatamente criado, com o qual partilhamos experiências mensais da palavra de vida. A partilha dos frutos da palavra gerou entre nós uma célula viva e atraente de igreja. Durante a minha adolescência, eu tinha me afastado da igreja porque não encontrei os valores do evangelho vividos. Quando me pediram para ser madrinha de confirmação,
Para me preparar, fui à paróquia e imediatamente fui atraída pelo ambiente familiar que encontrei e pela acolhida recebida. Mais tarde, uma simples saudação recebida na rua, o sorriso, o tempo e a escuta que me foram dados sem reservas levaram-me a descobrir o segredo daquele modo de vida. Naquela época, eu estava noivo de Loredana e frequentava outra paróquia. Querendo seguir Loredana, encontrei-me numa nova realidade, da qual me impressionou a concretude com que o Evangelho era vivido na vida cotidiana. Como perdoar alguém, dar o primeiro passo, amar primeiro, ressaltar o outro. Assim criaram-se entre nós vínculos que iam além da amizade, porque estávamos unidos pela mesma experiência de Deus. A expressão de Jesus, onde 2 ou 10 estão reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles, se realizou para nós. Toda a comunidade paroquial beneficiou dessa presença de Jesus entre nós. De fato, viver o amor recíproco tornou-se também um estilo para outros paroquianos pertencentes a diferentes grupos, associações e movimentos. Quando nos casamos, a comunidade foi solidária durante um período difícil de provação, ajudando-nos a abraçar a dor da perda de nosso filho, Emanuele. Sentimos ao nosso redor a grande família que nos apoiava espiritual e materialmente. Isso nos levou a doar-nos como família, colocando-nos a serviço da comunidade, onde era necessário. Começamos com os muito jovens, depois com os noivos e as famílias, depois novamente com o catecismo. Uma verdadeira paixão pela igreja cresceu gradualmente em nós. Há 5 anos que acompanhamos um grupo de jovens, agora estudantes universitários, encontramos-nos no domingo à noite e enfrentamos questões que dizem mais respeito à sua realidade. Desta forma, estabeleceu-se um clima de confiança recíproca que nos permitiu recomeçar, mesmo quando havia mal-entendidos no grupo. Agora, é bom ver quantos deles se tornaram educadores das crianças. Sentimos que o que vivemos desde o início da nossa experiência não podíamos guardar apenas para nós, mas podíamos doá-lo para que outros pudessem experimentar o Evangelho vivido. E mesmo agora que Padre Sérgio já não é o nosso pároco, sentimos ainda mais o desejo de preservar essa experiência de amor recíproco para tornar Jesus ressuscitado visível entre nós na paróquia. Tchau, tchau a todos. Tanti vedo che hanno scritto sul Padlet, quindi forse possiamo fare questa condivisione attraverso la lettura di alcuni di questi vostri interventi. Ovviamente ci sono tanti ringraziamenti, ecco, in tutte le lingue e in tutte le versioni. Ecco, leggo qualcosa come reazioni. Stanno accadendo grandi cose nella Chiesa di Dio e degli uomini. Commoventi le esperienze, già siamo in cammino ed ora con più forza e coraggio. Claudia, intervieni pure tu. Certo, sono contenta di sentire che stiamo camminando in sintonia con la Chiesa sinodale. Molto bella la provocazione di Margaret, partire dal basso. E poi in portoghese, tento una traduzione al volo, importantissimo per continuare il cammino. Il mio cuore batte più forte per questa realtà. Sono con voi per continuare questa avventura. Fare spazio alla volontà di Dio che attraverso il mio prossimo può entrare e così essere insieme uniti. Ecco, ci sono veramente ancora poi idee per questo cammino insieme, già questo potrebbe essere utile per tipo le nostre conclusioni, vero? Cominciare da basso, andare avanti nelle proprie comunità e condividere le esperienze.
Per questo serve un canale adatto, una piattaforma virtuale, ma questo poi vi daremo le indicazioni. E ancora in portoghese, dar continuità a questo incontro, nel 2024 organizzare qualcosa secondo gli orientamenti di Margaret e Jesus. Ecco, ma tutti questi li potete leggere voi stessi da Padlet, quindi è solo per prendere l'uno o l'altra cosa. Sì. In ogni regione potenziare per lavorare con tutti e unire il mondo. Qui si parla di nodi, essere nodi nella rete, che la comunione sia concreta nel condividere i passi fatti, le iniziative, i temi preparati da ciascuno, le buone pratiche. Sì, alcuni propongono di ripetere questa modalità di incontro per andare avanti insieme. E poi, ecco, riporta le parole di Margaret: radicati in Dio abbandonato, Gesù abbandonato, si trova la luce necessaria per continuare. Ecco. Desculpe mudar programa, hein? Estão lendo as impressões? Seria interessante aprofundar os pontos essenciais da Evangelii Gaudium e da Novo Milênio Neunte, como citaram no encontro. A mesma coisa. É bom colher o desafio da visibilidade e da credibilidade diante de todos. Algumas das coisas que emergiram: o verdadeiro mestre é quem coloca em foco os discípulos, não só aqueles que dão respostas boas. Os pontos que Margaret deu são muito concretos. Ser pessoas de diálogo entre nós, entre as várias realidades da obra. Ser operadores de sinodalidade nos nossos lugares. Primeiro viver, depois testemunhar. Questo computer che ho, ma voi li potete vedere. Vocês podem ver também os comentários que estão no chat. Podem ler os comentários. Vamos tentar fazer uma conclusão, é muito difícil, mas alguns pontos que anotamos aqui. Como palavra final, a nossa é uma imensa gratidão a todos vocês que participaram, a Margaret, a Jesus. Eu diria o caminho para incrementar o futuro. Esse momento não quer ser só um bom momento vivido, mas continuar um caminho juntos, não? Um dia todos nós fomos atraídos e vamos continuar a ser atraídos pelo imenso amor de Deus. Nós, como batizados, fizemos essa experiência. Queremos ser homens e mulheres de Deus. Nós podemos sê-lo sendo o povo de Deus. Na espiritualidade de comunhão, na sinodalidade, como ouvimos de Margaret e de Jesus, recebemos um trilho, um percurso por onde caminhar, como uma pedra fundamental onde construir a casa e a escola de comunhão.
com cada um de vocês, com todos aqueles que ouvimos, mas todos os outros, já estamos nesse caminho. Viver a palavra do Evangelho. Sentimos também que existe um segredo para viver tudo isso. Margarete nos disse num modo muito claro e explícito, recordando o que Chiara disse em 1982. Jesus abandonado, ele é o caminho, é a porta que nos introduz e sustenta os passos. Ele é o homem do diálogo por excelência. Ele é o máximo da espiritualidade de comunhão, o máximo da sinodalidade. Podemos dar também algumas indicações, alguns instrumentos para nos ajudar. Preparamos um endereço e-mail para sermos essa rede onde todos nós podemos nos reunir. Eles estão vendo ali. A Church Network @focolare.org. A Church Network @focolare.org. Vocês podem usar essa e-mail e desse modo podemos continuar a dar informações sobre a nossa caminhada. Esperamos as experiências de vocês, as suas reflexões e perguntas para nos ajudar. Também o tema de Margarete Jesus, de acordo com os contatos, podemos enviar para ser objeto de reflexão. Cláudia, então, vamos agradecer todos aqueles que falaram e deram a própria contribuição, sobretudo aqueles que não viram, mas que estão por trás dos bastidores, os tantos tradutores que nos ajudaram, os técnicos, Michele e Cláudio, Sameiro na direção, além de organizar esse Zoom, ela moveu mares e montes para fazer esse encontro. E a cada um de vocês que nos 4 ângulos do mundo partilhou esse momento de comunhão eclesial. Obrigado e até a próxima, não é? Até a próxima. E esperemos que na próxima vez tudo funcione. Tchau, 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 um abraço. Então, uma última canção para terminar. La gioia rivederci è la nuova primavera fiorita nella chiesa in quest'unica città che sul nome vuol brillare qui Maria Regina vera in ogni cuore e al Signore porterà l'umanità.
primavera ti orbita nella chiesa, in quest'unica città, nessuno devo brilla, di Maria Regina vera, in ogni cuore, e al Signore porterà.